Olá, então por que 18 anos em 2 dias? 18 anos foi o tempo entre a primeira resolução sobre telesaúde e o último ofício sobre consulta remota do Conselho Federal de Medicina. Antes disso, em 1965, o Código de Ética Médica já proibia, né, atendimentos remotos por qualquer meio de comunicação em massa. Em 2002, então, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, normatiza a telemedicina, e em 2009 o Código de Ética veda qualquer interação sem exame direto, salvo em situações de urgência e emergência. Em 2011, com o regramento das mídias sociais, se libera o contato telefônico com algumas ressalvas, né, com pacientes que já estejam sendo acompanhados para tirar dúvidas e esclarecimentos. A emissão de laudos à distância é liberada em 2014 e em 2017 se libera o contato por aplicativos de mensagem, tipo o WhatsApp. A partir daí esperava-se que a consulta remota fosse liberada. O que acontece em 2018 com a resolução 2227, que se tornou extremamente polêmica e a discussão dela gerou tantos anticorpos que nós retornamos a 1965. Então, no próximo, na última edição do Código de Ética Médica, vedando completamente qualquer consulta, diagnóstico ou prescrição por qualquer meio de comunicação de massa. Enquanto isso, no resto do mundo, a consulta remota já era normatizada. Em boa parte da América do Norte, na maioria dos países europeus, nos nossos vizinhos, na Oceania, na Ásia, em todo o mundo, enfim. Tanto que, a partir de 2002, 25% dos atendimentos de atenção primária nos Estados Unidos e na Inglaterra já eram realizados de forma remota. E ali entre 2015 e 2016, a Kaiser Permanente superou, né, os atendimentos presenciais, os atendimentos remotos superaram os presenciais. Aqui nós precisamos do efeito pandêmico, então, para liberar a consulta remota, né? Então as pessoas passaram a aceitar mais e a corporação liberou, ou seja, o medo, né, causado pela pandemia acabou liberando alguns esfíncteres que já estavam constipados aí há várias décadas. Com isso, então, baseado na questão, no caráter de urgência e emergência, o CFM edita, em março de 2020, o ofício 1756, que eticamente libera os profissionais da medicina para realizarem a consulta remota, apesar de editar vários teletermos desnecessários. A melhor normatização que a gente tem saiu no dia seguinte, né, com portaria 467 do Ministério da Saúde e depois se transformou em lei federal em abril. Na sequência, houve um efeito cascata nos demais conselhos profissionais entre março e agosto, a exceção notável da psicologia, que já tinha tudo isso bem regulamentado desde 2012. Então, e depois da pandemia? Como evitar retrocessos em cima desses avanços e como refinar esses avanços? Tem algumas questões que precisam ser melhor trabalhadas, né? A inclusão e a fluência digital são importantes, né? A gente tem avanços nela. Em 2013, menos de 50% da população tinha acesso à internet, isso subiu para 70% em 2017 e 75% em 2018. Inclusive, houve aumento de 2017 para 2018 de acesso, né, em todas as faixas etárias, né, e também houve aumentos, né, de uso de computador e internet nas unidades básicas de saúde, por exemplo, na estrutura de saúde. Mas a exclusão digital ainda é um problema, né, são por volta de 46 milhões de brasileiros sem acesso. Isso é pior no meio rural do que no meio urbano. E os motivos, né, dessa falta de acesso é principalmente a falta de influência digital e a falta de acesso à internet e aos equipamentos necessários. Então, a própria pandemia, né, vai acabar impactando na redução desses problemas pela necessidade, né? Nós não temos ainda os números de 2020 para saber o quanto se avançou em inclusão, em influência digital, mas se espera um aumento, né, gerado pelas necessidades de saúde e de educação.
Tem alguns ruídos que nós vamos ter que limpar para avançar. O sofisma do distanciamento é um deles, né? A primeira tecnologia a distanciar médico e pacientes é de 1816, né? Quando se inventou o estetoscópio, e com isso o médico não precisava mais encostar o ouvido na pele do paciente para fazer a ausculta dos ruídos internos, né? Esse estetoscópio foi evoluindo, né? Tendo vários outros usos, chegando inclusive no estetoscópio eletrônico, que também já está ultrapassado, como a gente vai ver mais adiante. Então, o que é mais desumano? É usar tecnologias para afastar profissionais e pacientes numa consulta remota, ou deixar de atender esses pacientes, ou abrir mão de qualidade, acurácia, precisão e redução de custos, porque é o que as evidências têm mostrado de forma farta e sólida, né? O uso de tecnologia em saúde aumenta o acesso, aumenta a qualidade e reduz custo, com redução de hospitalizações, de mortalidade. Isso já está bem documentado na nossa literatura. Então, esse aumento de acesso ele foi fundamental para o enfrentamento da pandemia, né? Porque com isso, esse aumento, esse uso global, né, em grande escala da consulta remota, substituindo o atendimento presencial, foi possível cuidar dos pacientes infectados que estavam em isolamento, foi possível continuar cuidando dos pacientes habituais que precisavam de atendimento, mas que tinham que evitar o deslocamento, né, e com isso proteger profissionais e pacientes contra infecções. Então, além disso, então, da questão da desumanização, outro ruído que nós temos que eliminar para facilitar as discussões futuras é o mito do prefixo tele. Quem é que vai a um telebanco, faz um telepagamento ou um teledepósito, né, uma teleoperação bancária? Ninguém. Isso já está apropriado, a gente vai ao banco. Não existe, né, consenso sobre os diversos termos e modalidades de telesaúde na literatura. Já em 2016, se falava que já era hora da telemedicina largar o prefixo tele e ser o que ela realmente é, medicina. Então, mesmo autores renomados que já pesquisam isso desde a época que eu nasci, e investiram, inclusive, em pesquisa de taxonomia para a telemedicina também, agora na pandemia já estão cansados dos teletermos. Então, isso causa um confundimento, né, uma realidade falaciosa. Imagina se lá a partir de 1816 nós tivéssemos aberto todos esses braços da saúde e da medicina, em vez de fazer o que realmente aconteceu, que foi uma apropriação tecnológica pela saúde do estetoscópio. Nesse ponto, a portaria do Ministério é extremamente inovadora, porque ela usa apenas a telemedicina em todo o texto. Todos os demais termos de atendimento, suporte assistencial, consulta, monitoramento, diagnóstico, são termos usuais do jargão técnico de um ato profissional. Essa apropriação tecnológica pela saúde, todas essas tecnologias que vocês estão vendo aí, à medida que elas foram inventadas, elas foram prontamente sendo apropriadas para a realização de discussão de casos, de consulta remota e de envio de exames. Essa apropriação foi se tornando mais rápida, quanto mais rápido as tecnologias foram evoluindo em função da expansão aeroespacial e militar, da popularização da internet, 30 anos depois. Hoje, né, no nosso milênio, né, em 15 anos, a partir da proliferação dos aplicativos, dos dispositivos móveis e seus aplicativos, nós já temos uma certa que tem uma grande penetração populacional, já temos também uma penetração do conceito de internet das coisas, da saúde conectada. E nos últimos 5 anos, já há várias utilizações institucionais de computação nas nuvens para a saúde, no uso de inteligência artificial e até de mecanismos que já eram específicos do mercado eletrônico. Então, mas hoje o que é presente é uma tecnologia ubíqua de grande
penetração que foi consolidada até o ano de 2000, que é o telefone. Então, no período pré-pandêmico, a maior parte das consultas remotas eram consultas de voz, né, agora, né, nos últimos anos é que está se popularizando o uso de som e imagem, e já em alguns casos, já não é tão incomum a utilização de telepresença, como vocês veem no exemplo mais à direita. Então, sofismas e mitos à parte, a gente precisa se livrar deles, uma consulta remota, ela vai sempre ser uma consulta. Assumir isso economiza muita discussão. À exceção do exame físico, a qualidade do atendimento remoto, ela deve ser a mesma ou não inferior de um atendimento presencial. E é muito mais fácil tratar isso como um ato profissional, é muito mais fácil regrar, fiscalizar e auditar aquilo que todos nós já temos bem sedimentado. Então, nós temos que aproveitar as lições pandêmicas para os próximos anos, né? Se viu com a pandemia que uma grande proporção de consultas não urgentes podem ser atendidas de forma remota sem comprometimento de qualidade ou de segurança, né? Dado o caráter protetor para profissionais e pacientes, a redução para a utilização, a resistência, né, para a utilização dessa modalidade foi muito reduzida. A onipresença, né, dos smartphones e a proliferação que nós já tínhamos também de prontuários eletrônicos, provê, né, a infraestrutura e a conectividade necessária para a comunicação e registros desses atos profissionais. E é importante, isso a literatura já fala, que os sistemas de saúde não criem uma nova estrutura paralela de telemedicina, a não ser para algumas funções centralizadas de treinamento, suporte e interoperabilidade. O resto, nós já temos sistemas de saúde, esses sistemas de saúde têm que se apropriar da tecnologia, né? Então, considerar essa modalidade de atendimento só para situações de crise ou de desastre global seria lamentável, seria uma questão míope. Então, para os próximos anos da consulta remota, passada a pandemia, nós temos que trabalhar em cima desses 3 afrouxamentos que permitiram a adoção global da consulta remota, que foi a paridade de pagamento, né, remoto presencial, principalmente nos serviços privados, a segurança dos dados, né, que foi afrouxada para que se pudesse utilizar aplicativos bidirecionais de comunicação gratuitos, como esse que eu estou utilizando agora para gravar essa palestra, e a questão do licenciamento interestadual, para poder usar a capacidade humana instalada para atingir o excesso de demanda que ocorreu em estados mais ou menos populosos e com mais ou menos médicos, obviamente. Então, aqui no Brasil já é adotada, desde o início da pandemia, a paridade, né, o que não seria um problema, a segurança dos dados, né, se formos considerar que os prontuários eletrônicos são a base onde temos que anotar todos os nossos atos profissionais, e os dispositivos que a gente utiliza para facilitar a comunicação não devem, como boa prática, eles não devem acumular nenhum dado dos pacientes, né, o nosso smartphone pode ser roubado, pode ser perdido, então a gente tem que anotar tudo em prontuário e imediatamente eliminar, né, os outros dados. Então, esses prontuários eletrônicos, eles já naturalmente seguem a Lei Geral de Proteção de Dados, e há uma expectativa que esses meios gratuitos de comunicação bidirecional sigam essa mesma linha, se tornando mais seguros, inclusive, devido à popularidade que está se dando, né, para a consulta remota. E o licenciamento interestadual é uma questão estratégica que vai atropelar os conselhos das diversas profissões se isso não for tratado à luz da modernidade e das evidências, né? O atendimento à distância é algo que antes da pandemia já se dizia que ele tinha vindo para ficar, agora ele está completamente sedimentado. Então, até o judiciário, que é conhecido, né, pelo seu cuidado, pela sua metodicidade, pela sua lentidão, já aprovou as audiências remotas desde 2009. Os conselhos das profissões de saúde não podem ficar atrás disso. A respeito dessa questão, que pode ser mais polêmica, né, porque é uma questão corporativa do licenciamento estadual, já se discute isso há um bom tempo no mundo todo, né. Parece haver um consenso que as reformas devem considerar o controle histórico que os estados têm sobre o licenciamento. Então,
Mas, apesar disso, tem que se aperfeiçoar as relações entre os conselhos federais e estaduais para que haja proteção tanto da categoria, né, quanto dos pacientes, proteção tanto da corporação quanto dos pacientes. Então, existem experiências de pacotes de licenças mais baratas negociados entre os estados ou de adoção de um licenciamento federal, embora não pareçam ser o melhor caminho, porque ferem, né, uma comunicação entre os níveis federal e estadual. O melhor parece ser um caminho que considere a reciprocidade do registro profissional, de forma que o profissional e o paciente fiquem sob a tutela, sob a proteção solidária e sobre a auditoria solidária também dos conselhos da localização geográfica de cada um deles, né? O profissional de saúde sobre o seu conselho, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e um paciente que precisa ser atendido lá no Acre pelo Conselho Regional do Acre. E os conselhos federais das diversas profissões atuando como intermediadores, né, nessa troca de dados. A própria forma de pagamento das nossas anuidades já funciona assim, né, 30% de tudo que nós pagamos é recolhido para o Conselho Federal de Medicina e o resto fica, os outros 70% para os conselhos regionais. Além disso, né, existe uma grande, considerando agora sistemas de saúde, né, uma grande possibilidade de apropriação tecnológica pelas redes de atenção em saúde, né. É possível, dentro dos diversos níveis, desde o nível domiciliar até o nível hospitalar, considerar interações até multidirecionais, inclusive para tratar a questão da exclusão digital, onde um paciente poderia utilizar a infraestrutura tecnológica de uma unidade básica de saúde para fazer uma consulta numa unidade central de ambulatorial em cardiologia, por exemplo, para evitar deslocamento, ou até mesmo unidades de mesmo nível poderiam somar, né, ou trocar as suas capacidades instaladas para atendimento nos casos de excesso de demanda ou faltas incidentais de profissionais. Então, o uso de tecnologia, ele permite um fluxo regulado de pessoas, insumos e recursos entre os diversos níveis de atenção, facilitando, inclusive, o controle dos sistemas de governança. Então, para que isso tudo aconteça, né, para aqueles que acham que o uso de um smartphone é o teto, né, é o limite, o que era futuro já passou, né, já são relativamente comuns os sensores vestíveis, deglutíveis, injetáveis, já se usa inteligência artificial para refinar tanto o diagnóstico quanto a prescrição, tem vários estudos para isso, a redução de custo e o aumento da quantidade, sensibilidade e precisão dos sensores que estão embarcados nos nossos celulares, e bem como dos periféricos que já estão disponíveis, possibilita um exame físico apoiado por um profissional de saúde que esteja junto ao paciente, ou até mesmo a nossa orientação de um autoexame físico assistido para a coleta pelo paciente dos sinais e sintomas que nós necessitamos para fazer uma avaliação. Inclusive, aqui à direita, vocês veem que o estetoscópio eletrônico já foi superado por um periférico que pode ser acoplado e usado e comandado por um aplicativo de celular móvel. O mesmo vale para periféricos para a coleta de exames complementares nas várias modalidades. Mas algumas coisas ainda são o futuro, né? Nada substitui o contato pessoal, por enquanto, né? Já existem pesquisas de dispositivos ápticos que nas duas extremidades da comunicação poderão simular as sensações de toque, pressão e temperatura. Muito obrigado.